Bom, pessoal, eu converso hoje com o Henrique Altran. Ele é acadêmico de nutrição, criador do movimento Rebelião Saudável, host do podcast Rebelião Saudável e coautor do e-book Cozinha Ancestral. E aí, Henrique, tudo bem, meu caro? Tudo show de bola, Renato. Obrigado pelo convite, hein? Que isso, é um prazer recebê-lo aí. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Tomara que sim. Com certeza. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre não só a dieta ancestral, mas a ancestralidade como um todo, tá? Entender basicamente de onde nós viemos, qual era a cultura anterior, tá? Para nós criarmos uma adaptação, porque hoje as coisas estão bem infladas. Hoje, com a era da facilidade, a gente come muito processados, né? Nós comemos muita porcariada, e a porcaria é muito mais fácil de adquirir e fazer do que a própria comida de verdade. Então, olhando para a mídia, olhando ali até mesmo por parte dos biohackings, eles olham bastante para os ancestrais e, de certa maneira, eles tentam entender como eles funcionam, tá? Aplicam isso e melhora não só a longevidade, mas também a qualidade de vida das pessoas. A Exato. ideia é a gente desenrolar, até porque você já é coautor de um livro que fala exatamente sobre a alimentação ancestral, né? Exato, Acho que a exato. gente pode É. começar falando um pouco sobre ele. Bom, a ideia desse livro surgiu exatamente baseado no que você acabou de falar, que é possibilitar que as pessoas entendam um pouco mais sobre a questão evolutiva, né? Que é uma falha no processo de formação de todas as profissões que mexem com saúde. Na nutrição, isso é uma falha muito grave, na minha opinião, porque a gente sai da faculdade de nutrição achando que pão é um alimento ancestral, tá entendendo? Quando o pão, na Justamente. realidade, tem 5.000 anos, 6.000 anos e começou na época do Egito Antigo, né? Então, o que acontece muitas vezes é isso, os nutricionistas saem de lá achando que a gente sempre comeu pão, né? Que a gente sempre comeu alimentos desidratados, que a gente sempre teve pozinhos para fazer, e a gente não entende um pouco de como é que foi o processo evolutivo, de como é que nós muito mais adaptados para uma alimentação ancestral do que para essa alimentação que a gente tem hoje, né? Então, a ideia do livro surgiu a partir daí. Eu me juntei com a minha namorada, a chefe Gabriela Carvalho. Ela fez as receitas, né? Ela é chefe de cozinha, e eu meti bronca no trabalho de escrever. E é interessante porque esse livro vai se transformar no meu TCC, que eu estou escrevendo esse ano, Boa. que eu vou me formar agora no final de 2021. E o TCC, por sua vez, vai ter que ser mais aprofundado, vai acabar se transformando na segunda edição do livro, que eu devo lançar em 2022. Excelente, cara. Que legal. Então, partindo por base de que a gente tem que ter uma dieta ancestral. Quando a gente fala de dieta ancestral, o que que a gente está falando? Porque muitas pessoas realmente têm essa visão de pão, frutas secas e tudo mais. Mas o que que é a dieta ancestral em si? Pois é, esse conceito de dieta ancestral, ele se mistura um pouco com aquele conceito de dieta paleo, né? Dieta paleolítica, que já tem pelo menos aí uns 25, 30 anos na nossa esfera, da nossa esfera do nutricional. A ideia é que a gente possa ter, hoje em dia, o máximo de proximidade dos alimentos que a gente ingeriu durante a maior parte da nossa evolução. Porque é exatamente aí onde está a falha, sabe, Renato? A gente tem a agricultura surgindo há cerca de 12.000 anos atrás. E antes desses 12.000 anos, se a gente pensar só no Homo sapiens, né, só no gênero Homo, mas na nossa espécie Homo sapiens, são 300.000 anos. Então, 12.000 anos dentro de 300.000 anos é uma quantidade muito pequena de tempo. E aí a gente não teve tempo de se adaptar, né, a todas as mudanças, as modificações que aconteceram na nossa alimentação. Então, Uhum. durante a maior parte desse período evolutivo, a nossa alimentação ela era uma alimentação onívora. Na realidade, nós somos realmente onívoros, mas uma alimentação onívora de viés ou de base carnívora. Então, nós temos uma alimentação tradicionalmente animal-based, né? Ou seja, baseada em alimentos animais. A caça era a principal fonte de nutrientes que nós tínhamos no passado, né? Se a caça não desse certo, ou eu estivesse em uma estação propícia para a coleta de frutos ou para a coleta de tubérculos, eu teria aí a inclusão desses vegetais. Mas os vegetais, a princípio, para a nossa espécie, eles eram fallback foods, né? Eles eram aqueles alimentos de sobrevivência.
aqueles alimentos que eu não ingeria com frequência por conta de falta de caça mesmo, ou por conta de sei lá, um problema ambiental naquele momento, né? Então, a gente evoluiu dessa forma. E é exatamente a ingestão desses alimentos de origem animal que deu para a gente a possibilidade de a gente chegar onde a gente está hoje. Essa é outra questão interessante que a gente pode abordar se você quiser, mas se não fosse a carne, a gente não teria evoluído para estar aonde a gente está hoje, né? Porque foi exatamente por conta da utilização de alimentos de origem animal que nós tivemos energia suficiente para que a gente tivesse evolução do nosso cérebro, né? Para chegar no nível que nós chegamos hoje em termos de tamanho e de capacidade. Interessante. Pensando, trazendo isso para essa época em si, a pessoa, até falando um pouco de hábitos, né? Ela acordava assim que o sol nascia e não tinha nada, não havia reservas, né? Então, inicialmente, ele tem que pegar e caçar em jejum, da maneira que ele estava ali, adquirir o seu alimento, certo? E o principal alimento daquela época era a carne, então eles iam em busca da carne como prato principal, vamos assim dizer, e de maneira secundária os frutos e os vegetais, seria isso basicamente. Exato, exato. E é interessante você ter falado aí da questão do jejum, que a partir do momento que a gente começou a estabelecer estratégias de caça mais elaboradas, né? Porque se a gente pegar a evolução do gênero Homo, agora não se restringindo mais ao Homo sapiens, mas pegando aí todo o processo evolutivo desde o surgimento do gênero Homo, né? A gente tem aí uns 2 milhões de anos, né? Então é muito tempo. E durante esse processo, a gente tem aí o Homo habilis, Homo erectus, temos o Homo de Neandertal, o Homo neanderthalensis, né? E essas espécies que eu acabei de citar, foi havendo um aumento do tamanho, né, da caixa craniana. E esse aumento da caixa craniana foi acompanhado de um aumento cerebral, né? O Homo habilis foi o primeiro a utilizar ferramentas, daí o nome habilis, né, que tem a ver com habilidade. Então, ele foi o primeiro a juntar, como a gente chama aqui no Nordeste, Lé com Cré, né? Ele começou a pegar, por exemplo, pegou uma pedra, pode parecer rudimentar, mas isso já é uma ferramenta. Você pegar uma pedra, e os chimpanzés fazem isso hoje em dia, eles pegam uma pedra, botam uma fruta seca, por exemplo, uma castanha sobre a pedra, e aí vem com outra, quebram isso. Só isso em si já é uma ferramenta, né? E nós começamos a utilizar esse tipo de estratégia, começamos a a usar pedras que quebravam e que tinham as suas bordas um pouco mais afiadas, e que a gente passou a utilizar isso aí também. A gente não começou, Renato, comendo carne de caça. Nós começamos, na realidade, comendo carne que sobrava da caça de outros carnívoros, né? Porque o que é importante do pessoal que está escutando a gente entender é que nós sempre vamos buscar fontes mais fáceis de calorias. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso principal objetivo, né? O principal objetivo de qualquer ser vivo que existe na Terra é obter energia para gerar novas vidas. Esse é o objetivo, tá? Então, a gente sempre vai procurar o quê? A gente vai procurar obter energia para sobreviver o máximo de tempo possível, para se reproduzir o máximo de vezes possível, né? Então, esse é o objetivo de qualquer animal, de qualquer planta, de qualquer bactéria. Nós estamos aqui para perpetuar a espécie. Pode parecer reducionista, mas esse é o objetivo biológico, né? Que a gente não está falando aqui de propósito de vida, né? Nada disso. Então, a partir do momento que eu comecei a ter acesso a porções mais generosas de energia proveniente dos animais, isso facilitou muito o processo, né? Tem uma antropóloga muito que escreveu um trabalho muito interessante, o nome dela é Briana Pombner. Ela analisou hoje o que sobra das carcaças de zebras que são caçadas por leões. E isso aí para a gente tentar extrapolar o que é que a gente tinha de acesso a restos de carcaças, né? E ela viu que se eu tenho uma zebra que foi atacada por até 3 leões, ainda sobra, em termos de calorias, quase 12 mil calorias. Veja só, 12 mil calorias em um único animal é suficiente para você suprir as necessidades energéticas de uma pequena família. Tá entendendo? E quando eu falo pequena, nem tão pequena assim. Podem, por exemplo, os nossos ancestrais mais antigos, eles eram pequenos. Então, o gasto calórico girava em torno de 1.500 a 2.000 calorias. Né? Então, você teria aí a possibilidade de sustentar 6 pessoas por dia, só ficando à espreita esperando o carnívoro caçar.
né? A gente começou dentro dessa perspectiva, dentro dessa forma. E a partir do momento que a gente começou a ter acesso a mais gordura, Renato, na alimentação, aí é que a coisa ficou interessante, porque gordura é muita caloria. E caloria significa energia biologicamente utilizável, que eu posso usar para várias atividades, né? E dentre elas, a questão do crescimento cerebral. Então, existe ainda uma controvérsia em relação ao que é que possibilitou esse crescimento cerebral. Né? Será que foi realmente o aporte calórico? Será que foi a necessidade de começar a desenvolver estratégias de caça? Né? Ou será que isso foi possibilitado, por exemplo, pela redução do nosso intestino? Né? Porque se a gente pega um primata, como é o caso do gorila, que é essencialmente herbívoro, né? E a gente pega um primata mais moderno, ou até mesmo a gente, nós vamos ver uma distinção muito grande do sistema digestivo. Né? Enquanto o gorila vai ter um intestino grosso gigantesco, né? E um intestino delgado bem pequeno, bem curto, nós temos o inverso no nosso sistema. Né? O intestino grosso lá do gorila é recheado de bactérias que faz o processo de fermentação daquilo que ele come e, na realidade, quando ele mastiga e engole aquela folha, ele não está se alimentando da folha. Ele está se alimentando dos nutrientes que são liberados pela fermentação das bactérias que estão no intestino dele. Uau! Né? Então, é uma digestão que não é dele. Né? Enquanto que nós, quando comemos algo, a digestão é nossa. Nós temos enzimas digestivas no nosso sistema digestivo, principalmente no intestino delgado, que vão fazer todo o processo digestivo. Entendeu? A gente deixa muito pouco para as bactérias que estão no intestino grosso. A prova é tanta que nós precisamos de vitamina B12 na nossa alimentação. As bactérias que estão no nosso intestino grosso, elas até conseguem produzir B12. O problema é que a gente não absorve. E sai tudo nas fezes. Entendeu? E o consumo de carne naquela época era o suficiente para a flora intestinal? Para suprir? Sim, essa questão da microbiota é uma questão muito interessante, porque hoje a gente tem um conhecimento, estamos iniciando o conhecimento da microbiota, né? Microbiota, flora intestinal são sinônimos, e nós estamos engateando nessa ciência. Tá? O que a gente sabe é que nós não conseguimos viver sem microbiota e que ela, com certeza, tem um aspecto muito importante dentro da nossa fisiologia. O que a gente observa é que hoje a gente tem um problema grave na microbiota da grande maioria das pessoas, que a gente chama de disbiose, e isso aí se dá por dois fatores. O primeiro fator é uma alimentação rica em ultraprocessados. Né? Como você mesmo falou no início, a gente tem uma ingestão enorme de farináceos, né? E a gente não tem mecanismos fisiológicos para lidar com esse tipo de alimentação. Basta dizer para você, e aqui eu vou citar um estudo que é também muito interessante, que foi feito com ratos, e eles dividiram os ratos em dois grupos. Um grupo comeu ração de rato normal, aquelas bolinhas que a gente chama de pellets, né? E o outro grupo, eles pegaram os pellets, passaram no liquidificador e pulverizaram, transformaram numa farinha. Então, olha que interessante, a ração era a mesma, a composição da ração era absolutamente a mesma. No entanto, na hora que eles liberaram os ratos para comer, os ratos que tinham acesso à ração normal comiam e paravam de comer sem nenhum problema, não desenvolviam obesidade. Os ratos que não tinham acesso à ração normal, tinham acesso à ração pulverizada, ganharam peso, ficaram obesos, não conseguiam parar de comer com facilidade. E o que variou foi apenas a forma da comida, a forma física. Então, quando você destrói a matriz celular do alimento de forma totalmente diferente do que você faria, por exemplo, mastigando, né? Porque uma coisa é você pegar o alimento, uma maçã, por exemplo, ou um pedaço de carne, você bota na boca, mastiga e engole. Você destruiu parte da matriz celular, mas de forma totalmente compatível com o seu sistema. Outra coisa é quando você pega um conjunto de lâminas ultrafiadas e transforma isso num pó fino, que é o que a gente faz, por exemplo, com o trigo, que a gente faz, por exemplo, com a mandioca, né? E aí você tem um efeito totalmente diferente. E o efeito não é só diferente para nós, mas é diferente para a microbiota também. Né? Então, nós temos a composição, a forma física do alimento, tudo isso afetando a microbiota. A outra coisa que afeta a microbiota também é a questão da higiene excessiva. Ainda mais nessa época que a gente está agora de Covid, né? Onde a gente está lavando as mãos excessivamente, limpando os ambientes excessivamente com álcool em gel, a gente acabou piorando essa questão. Então, outra coisa também é a questão do parto, né? O parto cesáreo, o parto que não é o parto normal, ele também afeta a microbiota da criança que está nascendo. É a primeira carga de bactérias, né? Isso, a primeira carga de bactéria.
vem exatamente quando a criança nasce. E isso faz o quê? Isso faz com que a pessoa já nasça com uma microbiota complicada e, veja, ela consome ali o leite materno e, logo em seguida, na introdução alimentar, ela é introduzida fórmulas infantis, que são elaboradas à base de açúcar e óleo vegetal. Então, você vê que a loucura já começa a partir daí. Agora, você me fez uma pergunta pelo passado, porque como esse professor gosta de explicar muito, né? Muito bem. Espero que não fique um podcast muito longo. Mas lá no passado, o que é que nós tínhamos? Primeiro, nós não tínhamos os refinados. Então, se a gente não tinha alimentos refinados e a gente estava comendo aquilo para o qual a gente foi desenvolvido, foi evoluído para comer, a gente já tem aí, a partir daí, um processo tranquilo. Segundo, a gente não tinha limpeza em excesso. Então, a gente dormia no chão, a gente comia alimentos que eram tradicionalmente sujos. Se a gente tivesse ainda, vamos dizer, na época do Homo habilis, ou um pouco antes, onde a gente começou a pegar restos de alimento, a gente corria o risco de pegar restos de alimento que já tinha iniciado o processo de putrefação, né? Então, quer dizer, a gente estava exposto a diversos tipos de bactéria, a nossa diversidade de microbiota era muito maior. Saiu um estudo recentemente, eu até fiz a resenha dele no meu Instagram, falando que a mudança da microbiota ela é muito mais dentro de uma assinatura individual do que dentro de uma categoria. Então, o fato, por exemplo, de eu ser uma pessoa vegana e, a partir daí, eu me tornar onívoro, vai haver uma mudança na microbiota, claro que vai haver, eu estou mudando a minha alimentação, mas essa mudança é muito mais dentro de um escopo individual do que dentro de um escopo de espécie, por exemplo, ou de uma população, né? Então, a microbiota ela pode ser sustentada por uma alimentação exclusivamente carnívora, e naquela época era assim que era feito. Mas a gente tem que entender também que, mesmo naquela época, você tinha uma sazonalidade de ingestão de vegetais, por exemplo, né? Porque, lembra que eu falei no início, nosso foco é obter caloria suficiente para se reproduzir. Então, eu posso preferir a carne, mas se eu passar perto de uma mangueira ou perto de uma macieira cheia de frutos maduros, eu não vou olhar para aquilo ali e vou dizer, não, eu vou gastar meu tempo caçando e vou deixar essas frutas para depois. Não, eu vou aproveitar porque frutas doces, como o caso da manga, por exemplo, são frutos que me dão uma quantidade boa de calorias e, a princípio, não oferecem uma resistência muito grande para você coletar e para você usar. Né? Então, essa sazonalidade vegetal, ela sempre... Você travou no final aqui, mas eu entendi. Excelente. Faz total sentido, então, que a proteína é nosso principal meio de energia. Aqui, interessante nós falarmos de que nessa época não existia carboidratos. Os refinados de fato não existiam, mas não existia nenhum outro tipo de carboidrato a não ser esses carboidratos frutíferos, né, das frutas, dos legumes, tudo que era natural. Então, a nossa principal fonte de energia vinha basicamente da proteína, inicialmente, e também daquilo que você capturava ali no decorrer do seu dia, certo? Renato, na realidade, a nossa principal fonte de energia vem das gorduras, né? Quando a gente fala alimentação de origem animal, essa é uma questão muito comum, as pessoas acharem que a gente está comendo só proteína. Mas, na realidade, quando você pega uma carne normal, eu não vou nem dizer uma carne magra, nem uma carne gorda, mas quando você pega uma carne normal, pensa aí, por exemplo, numa alcatra ou numa maminha, você tem uma quantidade de gordura superior à quantidade de proteína naquele bife, entendeu? Então, isso faz com que a gente tenha um acesso maior à gordura. A gordura, Renato, ela é muito reverenciada pelos povos caçadores-coletores que existem até hoje. Os Inuits, por exemplo, lá no Canadá, no Ártico, eles dão prioridade aos alimentos gordurosos. Então, as vísceras, o fígado, o pâncreas, o intestino, o coração, eles são ingeridos primeiro. A carne muscular, que normalmente é uma carne magra, né, é dada para os cachorros, para você ter uma ideia. Né? Então, é o contrário. Né? Olha como é interessante. A gente vive numa sociedade extremamente evoluída do ponto de vista tecnológico, que prioriza comer o músculo do animal em detrimento do fígado, do intestino, do baço, e sabe? Enquanto que essas tribos primitivas, elas preferem comer esses alimentos do que comer a carne muscular. E isso não é uma questão específica de uma determinada tribo.
Tá entendendo? A gente fazia muito isso também, quando você confere esse tipo de situação, quando você vê as marcas de ferramentas para quebrar ossos, para ter acesso à a medula amarela, que é rica em gordura. Então, a gordura, ela oferecia o maior aporte calórico. A proteína, ela sempre foi, Renato, um nutriente limitante, porque da proteína eu tiro os aminoácidos para fazer síntese de massa magra, principalmente. Eu não tenho estoque de proteína no meu corpo. Toda proteína que está no meu corpo, ela está em uso. E está em uso, na sua grande maior parte, dentro dos músculos, né? Mas eu tenho as enzimas e tenho todo esse conjunto proteico. Então, eu uso as proteínas para fornecer os aminoácidos que vão fazer essa síntese proteica para que eu possa manter o meu corpo vivo. Para isso, eu preciso da energia. E a energia viria aí da gordura, prioritariamente, né? E de carboidratos ocasionais, como você citou, proveniente aí de tubérculos, legumes, que fosse encontrada pelo caminho. E vale lembrar de que quando a gente fala de gordura, a gente está falando de gordura animal, basicamente gordura animal. Naquela época não existia a possibilidade do cara criar gordura amassando algum tipo, sei lá, criando algum tipo de óleo, de azeite. Exatamente, exatamente. A criação do azeite e óleo de coco e os óleos vegetais de semente, né, como eu gosto de chamar, é muito mais recente na civilização, sendo os óleos de semente ainda mais recentes, né? A gente tem aí registros de azeite de oliva de alguns milhares de anos, né? Óleo de coco também, mas porque são frutas gordurosas, tanto a oliva ou azeitona, né, quanto o coco, são frutas naturalmente oleosas, gordurosas, que elas passam apenas por um processo de prensagem e já liberam o seu óleo. É diferente, por exemplo, da soja, do milho, do girassol, da canola, né, que é a couza, e do algodão, que são sementes que possuem pouco óleo, e aí elas, além de ser pressionadas, né, para a liberação desse óleo, elas precisam passar por processos de concentração, de limpeza, de limpeza química, né, de alvejante, para poder esse óleo se tornar visivelmente interessante para o nosso consumo, né? Então, por exemplo, o óleo de algodão, que foi um dos primeiros a ser utilizados para a alimentação humana nessa nova etapa da vida da gente, da vida do ser humano, é um óleo que antes era utilizado para lubrificação de máquinas. A história do óleo de algodão é uma coisa muito interessante, e isso vale a pena a gente citar, porque mostra como a gente se afastou da nossa nutrição ancestral, né? O início do óleo de algodão para uso em máquinas começou por um excedente das sementes que não se conseguia dar conta do que queria fazer com ela. Porque a pessoal que é familiar com algodão, você tem aquela pluma que você tira para fazer o tecido e você tem a semente que não serve para nada. Então, essa semente estava se acumulando e ela demora muito tempo para se deteriorar. Então, inventaram esse processo para extrair o óleo dessa semente, que inicialmente começou a ser utilizado para lubrificação de máquina. Como a quantidade era muito grande, desenvolveu-se um processo de limpeza, de purificação química, para que esse óleo pudesse ser utilizado também para a alimentação humana. Então, imagina o que é que isso faz dentro da gente, né? Mas isso é papo para um outro podcast. Certamente, cara. Nossa, tem umas misturas muito malucas. O pessoal mistura a gordura, né, vegetal com um carboidrato extremamente pesado, muito açúcar. Então, isso comer uma bomba é de fato uma bomba, né? Quando você olha mesmo Exato. diretamente. Esse tipo de mistura que você acabou de citar é uma mistura, realmente uma mistura explosiva, né? Porque ela é totalmente... ela não é impossível de você encontrar na natureza determinados tipos desses alimentos, mas eu vou citar aqui rapidamente, mas é difícil de você encontrar o grau de refinamento que a gente encontra nos produtos alimentícios, né, nesses ultraprocessados de hoje. Como diz o Dr. Souto, o grau de refinamento ele é quase farmacêutico, né? Quando você pega o grau de pureza que você tem nesses alimentos. Mas de origem natural é muito difícil você encontrar carboidrato e gordura juntos, né? Você vai encontrar, por exemplo, no leite materno, que é o alimento que a gente deveria utilizar, pelo menos, no início da nossa vida. E qual é o foco do leite materno? Se a gente parar para pensar, o foco do leite materno é engordar o bebê, para que ele tenha energia suficiente para crescer um cérebro adequado e, a partir daí, se desenvolver.
A gente pode citar também a caixinha de caju. A caixinha de caju ela é extremamente rica em carboidrato e gordura, mas não é uma combinação normal. Normalmente você encontra ou gordura ou carboidrato nos alimentos. Se você pega, por exemplo, o abacate, muita gordura, mas baixíssima taxa de carboidrato. Se você pega uma maçã, muito carboidrato, baixíssima quantidade de gordura. Se você pega uma carne, alta concentração de gordura, baixíssima quantidade de carboidrato. Né? Então, sempre você vai Interessante. encontrar um ou outro. Misturou, você dá para o corpo uma combinação extremamente calórica, palatável, que Uhum. a evolução disse, cara, como o máximo possível, porque tem muita caloria e você vai conseguir, a partir dessa muita caloria, armazenar bastante e sobreviver Uhum. bastante para se reproduzir bastante. É isso que um pacote de biscoito recheado diz para gente quando você dá a primeira mordida, entendeu? Justamente, tem aí o Dr. João Vitor para dizer, né? Os histories dele, ele chegou até a tomar um processo. Isso não é um processo, não, ele foi notificado, na verdade, né? Por, Foi a notificação em teoria, extrajudicial, né? falar mal, que de fato ele está falando basicamente a verdade a respeito do alimento. É. Não omitindo, simplesmente apresentando ali. É complicado, cara. Trazer, ainda dentro dos hábitos dos ancestrais naquela época, dá para a gente dizer a quantidade de refeições que eles faziam? Porque, assim, vamos tendo por base de que eles saíram de manhã para caçar, conseguiram lá comprar, caçar alguma coisa, foi até o meio-dia, já conseguiu cozinhar e comer. Partindo disso, eles tinham naturalmente uma outra refeição ou só no dia seguinte? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu li há uns 2 meses atrás um artigo que falava que os nossos ancestrais comiam uma vez a cada 10 a 15 dias. Uau. Então, quer dizer, o pessoal diz assim, mas jejum é coisa da moda, é coisa... Na realidade, a gente tem o corpo muito mais adaptado para fazer jejum do que para comer. A gente pode comprovar isso de várias formas. Por exemplo, faça um almoço de muita comida, depois desse almoço você não está disposto para caçar ou para fazer qualquer coisa, você está querendo dormir, né? Você está querendo descansar, justamente para que você possa digerir toda aquela comida que você acabou de comer. Então, no caso, as refeições elas eram muito exíguas. O que acontece muitas vezes, Renato, o que acontecia muitas vezes era a, a caça ela era grande o suficiente, né? E nós, tanto o Homo sapiens como o homem de Neandertal, a gente carrega nas costas o fato de termos extinto a megafauna. A megafauna eram animais gigantescos, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o tamanho dos elefantes que a gente tem hoje. Né? E essa megafauna era o nosso prato principal. Por quê? Porque era muito fácil de caçar, porque esses animais não têm predadores naturais. Você vê o que é um leão perto de um elefante 10 vezes o tamanho do elefante hoje. Não é nada. Né? Mas, através do nosso desenvolvimento cerebral, nós desenvolvemos estratégias para caçar esses animais gigantescos, e isso aí favorecia a tribo por muito tempo. Né? Então, você fazia uma caça dessa por semana, ou a cada 10, 15 dias, isso era suficiente para alimentar a tribo por alguns dias, e era motivo de celebração. Né? Então, assim, você deve se perguntar, mas Henrique, quantos hominídeos não eram necessários para matar um bicho desse tamanho? Muitas vezes nem precisava muito, bastava 2, se a estratégia fosse correta. Né? Uhum. Você pega um para atrair o bicho e o outro que vai nas pernas, nas patas e corta o tendão de Aquiles de cada uma das patas. Pronto, aquele animal não consegue mais andar. Então ele cai no chão e a partir daí ele se torna uma vítima, né? Se torna uma presa fácil, você poder abater e ter acesso a conteúdo dele. Né? E é interessante porque daí surge um costume muito nosso, que é o costume de comemorar. Você vê que toda comemoração tem comida. Não existe comemoração sem comida. Uhum. Né? Quando você ganha alguma coisa, feriado, dia santo, tudo tem comida envolvida. Por que isso? Porque naquela época a comida era o motivo da comemoração. Pô, se eu como uma vez a cada 10 a 15 dias, no dia que eu como, eu tenho que celebrar. Tá Não, entendendo? cara, faz E, total e não o sentido. contrário. Né? Então, hoje a gente trouxe a comemoração como se fosse uma consequência de uma data celebrativa, de um motivo qualquer. Mas, na realidade, é o contrário. A comida era o foco principal. E aí a gente tem um costume que acaba sendo complicado nos dias de hoje, que faz todo sentido ancestral, né? Você comemorar, por exemplo, a colheita, como é no caso o Dia da Ação de Graças e tudo mais. O problema é que a gente hoje comemora do jeito errado. Ao invés da gente comemorar com um bom churrasco,
churrasco, a gente comemora com massa, com farinha, né, com alimentos ultraprocessados que acabam gerando esse tipo de questão. Então, mas, sabe, Renato, na formação da nossa cultura, tem muita coisa que está mais na base do nosso sistema cerebral, né, do nosso cérebro, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é aquela coisa instintiva. Né? Tem um livro muito bom que foi de um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman. Pense rápido e pense devagar, o nome do livro. E ele fala que nós temos dois cérebros. Né? Um cérebro básico, animal, instintivo, que é o cérebro que dá respostas rápidas, e que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, e um neocórtex, que é o cérebro que pensa devagar, que vai ponderar. Então, por exemplo, você está passeando na rua e de repente você vê uma mulher muito bonita. Né? Então, o cérebro reptiliano diz assim, essa mulher é uma mulher boa para se reproduzir, então vou lá atacar ela e fazer alguns meninos. Isso é o cérebro reptiliano, mas a gente não vive dessa forma. Né? Culpa do cérebro reptiliano, então. É culpa do cérebro reptiliano, mas o neocórtex, o cérebro mais recente do ponto de vista evolutivo, ele diz, não, mas peraí, eu não posso fazer isso, ela não é minha, e por aí vai, você tem essas adequações. A indústria, Renato, ela usa muito do que a gente tem embasado no cérebro reptiliano para despertar a vontade de comer. Né? Eu vou citar só um exemplo aqui que fica bem claro. Pensa comigo, durante todo esse processo evolutivo, nós praticamente idolatramos os frutos maduros. Porque os frutos maduros eram energia fácil e rápida, que acontecia numa época do ano que era, logo em seguida, você ia ter problemas alimentares. Porque quando é que o fruto nasce? O fruto normalmente está associado ao verão. Depois do verão, nós temos outono e inverno, ou seja, escassez nos próximos 6 meses. Nós aprendemos a valorizar os frutos maduros por conta disso. Então, qual é a cor que tem um fruto maduro? Vermelho, amarelo e laranja. Agora, pensa comigo. Qual é a cor dos pacotes de salgadinhos? Qual é a cor dos pacotes de biscoito recheado? Olha qual é a aí, cor das logomarcas dos fast foods? Olha É incrível aí, isso. cara. Parece que eu estou falando uma coincidência, mas não. A Procter & Gamble, na década de 90, investiu milhões de dólares em um departamento de biologia evolutiva. Esse departamento não está lá porque a Procter & Gamble quer desenvolver produtos que estejam mais de acordo com a nossa biologia evolutiva. Não, ela quer desenvolver produtos que permitam burlar qualquer tipo de sistema de resistência para que a gente coma sem parar. E é isso que esses ultraprocessados acabam fazendo, levando em consideração esse nosso desenvolvimento, essa nossa ancestralidade. De fato, olha só, cara. Tem 2 perguntas aqui que o pessoal fez no Insta que compensa a gente falar aqui até antes de sair dessa parte de hábitos. Uma é da Carol Mendes. Ela falou sobre o crescimento para as crianças com alimentação low carb. Pensando nessa dieta low carb ancestral, as crianças praticamente comiam, depois que desmamavam, é claro, praticamente comiam a mesma coisa que os adultos, né? Sim. O consumo da carne como principal proteína, como principal alimento, junto com a gordura, principal fonte de energia, e os frutos, é isso? Exatamente, exatamente. A gente quando fala em caçadores-coletores, né, que é o que nós éramos no passado, e existem algumas tribos hoje, as funções eram muito bem definidas na aldeia, né? As mulheres eram mais coletoras, porque elas acabavam ficando com as crianças, né, com as crias, e acabavam pegando aí o ao redor daquele momento, daquele acampamento, né, porque nós éramos nômades, e elas acabavam fazendo essa coleta, né? Isso aí tem uma relação muito interessante, eu não sei se você já percebeu, mas quando você vai com uma mulher no shopping, ela normalmente demora muito para escolher algo, enquanto que o homem escolhe muito mais rápido, porque nós não éramos coletores, a gente não tinha que ficar analisando para saber se aquele fruto não estava estragado ou para procurar o melhor fruto, tá entendendo? Isso é uma questão muito mais feminina. Nós éramos daquele que visualizava o animal mais fraco do rebanho e caçava aquele animal. Né? Então, isso é muito interessante. A gente tinha essa divisão de tarefas, né? E as crias, depois que deixavam o peito, né? Deixavam de serem amamentadas, e isso não era com 6 meses, pode ter certeza, era muito mais tempo, né? Elas acabavam comendo a mesma coisa que o adulto. Né? Hoje em dia, infelizmente, Renato, a gente tem uma situação que é o extremo oposto disso. A gente amamenta muito pouco ou não amamenta,
e as crianças saem do peito para uma alimentação que é pobre em alimentos de origem animal. Se a gente pegar uma fórmula, né, uma fórmula dessa infantil, a gente vai ver uma alta concentração de açúcares, normalmente o primeiro ingrediente é a maltodextrina, né? E vamos pegar uma alta concentração de ômega 6, de óleo de vegetais, óleo de sementes, normalmente óleo de algodão, óleo de milho ou qualquer outro óleo dessa natureza. E isso acaba fazendo com que a gente prejudique bastante. Na realidade, esse tipo de fórmula, pelos estudos que eu tenho feito, só promovem uma criança que no futuro vai ser mais obesa, vai ser mais doente, né? E vai ser um cliente, um prato cheio aí para a indústria farmacêutica, né? Então, inclusive o doutor João Vitor, esses últimos dias agora, postou um story, ele oferecendo a comida para o filho dele, o Dante, né? E tinha lá cenoura, brócolis e carne. Adivinha onde é que o Dante foi primeiro com a mãozinha comer? Foi na carne, cara, eu vi. Foi na carne, é claro. Você não pode... A gente não tem como a gente ir contra, Renato, milhões e milhões de anos de instinto de uma criança. Ninguém chegou para a criança e disse para ela que ela tinha que comer a carne. Tá entendendo? Ela foi lá porque ela pegou, sentiu o cheiro e viu que aquilo ali era o que mais se adequava às necessidades fisiológicas dela. Né? A gente acha muito bonitinho quando uma criança come um pedaço de brócolis, né? Quando come uma fruta e tudo mais. Mas a gente acha isso bonitinho porque é ruim pra caramba, né? Normalmente as crianças não gostam de comer vegetais. Já quando a gente pensa na carne, é outra coisa totalmente diferente. Né? E a adaptação, para as crianças hoje, uma adaptação torna-se algo um pouco mais duro, né? Uma criança que já tem um costume muito forte por farináceos, por bolachas e tal, e vai para uma alimentação mais saudável, mais low carb, por assim dizer, é mais custoso você fazer essa movimentação do que necessariamente ele manter ali, utilizar da energia correta, né, das gorduras. Sim, sim. E assim, quando se fala em alimentação low carb ou alimentação paleo, vamos pegar aí, isso não exclui vegetais e alguns frutos, entendeu? O que exclui são, de antemão, os ultraprocessados, porque esses realmente não são totalmente antinaturais. Inclusive, essa semana agora, saiu um estudo falando sobre o efeito dos ultraprocessados na saúde cardiovascular. Né? O que eu acho interessante é que precisa haver uma pesquisa, precisa haver um investimento de dinheiro para se comprovar aquilo que a gente já sabe, que se você comer muito ultraprocessado, você vai ter problemas cardíacos. Né? Então, isso sai da alimentação low carb e aqueles farináceos. Né? Quando a gente pensa em grãos, Renato, os grãos eles surgiram há 10, 12 mil anos do ponto de vista de cultivo. Né? Porque você veja, você está numa savana africana, você pode até encontrar um pezinho de trigo aqui, um pezinho de trigo acolá, mas você não vai encontrar campos de trigo que justifiquem você colher para fazer um pão. Né? Isso só veio depois da agricultura. Então, o trigo, a aveia, que é muito cultuada hoje no meio dos nutricionistas, como se fosse um alimento perfeito, um alimento santificado, feijão, leguminosas de uma maneira geral, arroz, milho, todos esses grãos eles são bem antinaturais do ponto de vista alimentar. Por isso é que a maioria deles precisa passar por processos, né, fermentativos, tem que deixar de molho, tem que cozinhar, tem que fazer muitas coisas para poder você comer, porque senão você vai passar mal. Né? Feijão é o exemplo mais claro. Se você pegar feijão e não deixar ele de molho de um dia para o outro, você tem sérios problemas no dia seguinte quando você come. Exato. Né? Uma outra pergunta interessante aqui do Dieta Cetogênica _BR. Cronotipo faz sentido ou todo mundo ia dormir no mesmo horário? Se tratando de hábitos. Eu não sei. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu não sou especialista nessa área, mas eu posso dar os meus grãos de sal aqui. Tem um livro muito bom de um cara chamado Matthew Walker, chama-se Por que Dormimos? É um livro excepcional. E, na realidade, os cronotipos, eles têm sentido. Hoje, eles não fazem tanto sentido porque a gente tem uma mistura de globalização muito grande. Mas quando a gente pensa em termos ambientais, em um meio sem tecnologia, faz todo sentido que indivíduos que habitam a linha do Equador sejam indivíduos que acordam cedo e dormem cedo, já que a gente tem mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas de noite, e indivíduos que vão migrando aí para zonas temperadas e zonas mais frias, são indivíduos onde tem parte do ano com um dia maior do que a noite e parte do ano com um dia menor do que a noite. Então, faz todo sentido que esse cronotipo exista. Né? Hoje a gente tem uma mistura muito grande e
iluminação, com essas luzes artificiais, a gente acabou mexendo muito com isso. Mas a pergunta, ela é uma pergunta interessante, uma pergunta que é fácil de você verificar, porque você vai encontrar pessoas que dormem que se sentem mais revigoradas quando dormem mais cedo, que se sentem mais revigoradas quando dormem mais tarde e acordam mais tarde. Isso claramente revela que existe uma preferência pessoal pelo horário de dormida. Exato, de fato. Em tudo que eu tenho visto, eles tinham um hábito meio interessante de que ao pôr do sol eles terminou, fechou, dorme, ao nascer do sol eles acordavam, né? A visão geral, assim. Exato, exatamente. E se a gente pegar, Renato, pensar aí, por exemplo, no Ramadã, que começou ontem, né, para o pessoal que é muçulmano, se a gente pensar no Ramadã, o Ramadã sugere o quê? Ele sugere um jejum exatamente do nascer do sol ao pôr do sol. Ou seja, a pessoa só faz, teoricamente, poderia fazer 2 refeições. Né? Então, isso é muito interessante, porque eu, inclusive, publiquei um estudo sobre isso, mostrando que esse tipo de jejum pode trazer benefícios. Então, muito do que a gente vê na religião, né, como medidas específicas, por exemplo, evitar carne de porco, que é comum em algumas religiões, né? Evitar carne, né, em outras religiões. Essas eram recomendações que tinham base higienista, porque a gente sabe, por exemplo, que no porco tem a Taenia solium, né, que é a solitária, que pode causar problema, né? Os jejuns que são sugeridos, em praticamente toda religião você tem períodos de jejum, como é o caso do Ramadã, também tem um impacto positivo para a saúde, né? A questão, por exemplo, de sexo com irmãos, né, que é o incesto, isso é uma recomendação religiosa, né, algo religioso, que a gente nem questiona, mas que tem um passado ancestral muito poderoso. Quando você tinha, por exemplo, mãe e filhos reproduzindo, ou pai e filhas reproduzindo, você tinha o nascimento de indivíduos disabled, né, indivíduos que eram inválidos, ou que já nasciam mortos, ou que eram incapazes de progredir na vida. Então, é muito mais fácil eu trabalhar em cima. Entenda, um cachorro não sabe disso. Então, ele não quer saber se aquela que está perto dele é irmã, mãe ou filha. Mas nós temos cérebro, então a gente começa a perceber determinadas associações e começa a trabalhar isso aí. Então, recomendações religiosas podem fazer muito sentido nessa questão de trazer mais saúde e minimizar danos. Né? Perfeito. Perfeito. Uma outra pergunta aqui da Giovana. Eu sou mineira e por aqui adoramos torresmo. Pode falar um pouco sobre esse alimento? Torresmo é bom demais, né? Quem é que não gosta? Olha só, cara, o torresmo, ele é uma faca de 2 gumes, tá? Que, na realidade, ele é uma faca de 2 gumes como os tipos de alimentos. Porque, veja só, o que é que a gente conversou lá no começo? De que a gente está em busca de calorias para poder sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir o máximo de vezes. Então, o torresmo, ele é uma que tem muita caloria e o custo para ele é muito baixo. Né? Então, esse custo extremamente baixo faz com que ele seja um alimento muito desejado. Então, é muito fácil você perder a mão com o torresmo. Se o seu objetivo é fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, porque você quer ser mais saudável, no meu caso, por exemplo, eu tenho 15% de gordura, eu não quero perder peso. Então, não tem problema você incluir torresmo na alimentação. Mas se o meu objetivo é perder peso, sei lá, perder 20 quilos, eu estou com a taxa de gordura acima do normal, incluir torresmo na alimentação sem limite pode ser um excesso de calorias que pode te diminuir a perda de peso ou impedir que você perca peso. Né? Então, faz sentido a gente analisar de acordo com quem é que está comendo aquele torresmo. É claro que, Henrique, eu vou para o cinema, eu levo pipoca ou levo torresmo? Não tem nem comparação. É muito mais interessante você levar torresmo do que você levar pipoca, até por conta do conteúdo que você e da resposta que o seu corpo vai ter. Mas é sempre interessante a gente analisar quem está utilizando aquele tipo de alimento para que a gente possa saber se aquele alimento é ou não adequado. Agora, trazendo essa dieta ancestral para os dias de hoje, tá? Onde o consumo da proteína animal seria maior. Hoje, nós temos esse burburinho dizendo que os animais que são criados hoje em locais fechados,
é ejetado muitas porcariadas, uma série de coisas, isso pode, de certa maneira, influenciar no corpo humano. Como é que a gente, assim, isso de fato existe, ou como é que a gente dribraria isso aí? Teria que partir por uma carne, aquela grass-fed, aquela que de fato você tem certeza, tem um certificado, ou existem maneiras de você consumir sem se preocupar? É interessante a sua pergunta. Eu fiz uma entrevista com uma veterinária e com uma zootecnista no meu Instagram, e a gente conversou bastante sobre esse assunto. E vale a pena a gente ressaltar alguns aspectos. Primeiro, vamos falar de Brasil, já que a gente mora aqui, né? Uhum. Você mora no Brasil? Moro no Brasil. Pronto. Então, já que a gente mora aqui, acho que vale a pena ressaltar. No Brasil, cerca de entre 75% a 80% do gado nasce e é cultivado no pasto durante toda a vida. Então, o grass-fed, que é carne cara nos Estados Unidos, aqui para a gente é a norma. Tá? Quando você fala de pasto, ele pasta de fato, ele come o capim. Exatamente, comendo capim, criado em pecuária extensiva. Uhum. Né? Os outros 20% que sobram, né, entre 15% e 20% que sobram, são animais que são finalizados, durante toda a vida, eles são criados no pasto, e os últimos 3 meses, no caso, os homens, no caso das fêmeas, e 4 meses, no caso dos machos, eles passam em confinamento para haver o processo final de engorda e padronização da carne, porque essa é uma coisa que a indústria exige. As pessoas que falam a respeito dessa questão de antibióticos, hormônios, essa coisa toda, elas não entendem que a carne brasileira é uma das carnes mais interessantes para exportação do mundo. Nós somos um dos maiores exportadores de carne de gado e, por conta disso, países como a China e como os próprios Estados Unidos, eles têm uma tendência de exigir um rigor muito grande na aplicação de normas sanitárias, normas de higienização, normas de maus tratos com os animais. Então, os fazendeiros acabam tendo muito trabalho para manter isso aí. É fato que esses animais que são confinados, eles não são confinados, como a gente vê nos filmes de propaganda vegana que tem por aí, naqueles cubículos onde eles ficam atolados de fezes e tudo mais. Isso não existe aqui no Brasil, e eu sou radicalmente contra isso, eu acho que não deveria existir em canto nenhum. Né? Eles são confinados em coxos, qualquer pessoa já viu fazenda, e a diferença da alimentação é que agora eles não recebem só não é só o capim, eles recebem aí uma parcela de grãos, né, para que eles possam engordar. E aqui vale a pena a gente dizer o parênteses, eles recebem grãos para eles engordarem. O nutricionista sugere que a gente coma 55% de grãos no nosso prato. Né? É interessante, mas tudo bem, essa é uma outra discussão. Então, eles recebem realmente injeções de antibióticos e tudo mais, recebem, eles são tratados com antibióticos, mas tudo isso precisa ser feito antes do indivíduo ser abatido, para que a carne possa ser exportada ou vendida. Né? Então, da mesma forma que nós, seres humanos, quando vamos usar um antibiótico, precisamos usar de 8 em 8 horas, porque o nosso corpo se livra do antibiótico, o gado segue o mesmo padrão, e eles têm eles recebem essa carga de antibióticos, e isso é diminuído na medida que vai passando o tempo, e ele só pode ser abatido depois que passou o tempo necessário. Né? Então, há esse teste, há esse rigor. Né? Os animais eles são criados de forma... Assim, as pessoas têm a ideia, Renato, de que morrer em condições naturais é muito mais interessante do que morrer em condições artificiais, como o caso, por exemplo, do gado que vai ser do boi ou de uma vaca que vai ser abatido. Mas, na realidade, é o contrário. Um animal na floresta, um animal em condições naturais, ele morre basicamente por 2 situações. Ou ele morre porque fica doente, né? Então ele não tem nenhum tipo de tratamento e acaba morrendo, ou ele morre porque ele é caçado. E aí ele morre por caçado, as pessoas acham, mas é a cadeia alimentar. Mas ele morre sendo comido vivo. Na grande maioria das vezes, os animais, os ruminantes que são caçados por leões e tudo mais na savana africana, eles são mortos à dentada. Não é uma coisa muito prazerosa de você ver. Enquanto que o abate animal do gado é algo extremamente humanizado. Se usa uma pistola de dardo retrátil que desensibiliza o animal por completo para que ele possa ser abatido. Né? Então,
o animal praticamente não tem nenhum sofrimento. A criação de gado no Brasil é algo que vale a pena ser estudado, porque é muito, muito eficiente aqui no nosso país. Interessante. E caso haja uma morte, né, mais brusca, há algum tipo de estresse que o animal pode transferir para a carne e nos prejudicar de alguma maneira, ou isso é um mito? Não, prejudicar a gente é muito pouco provável. Vai só prejudicar o nosso paladar, porque a carne fica mais dura, né? A Uhum, carne fica às vezes, com uma coloração diferenciada. E é por isso que isso é evitado a todo custo. Tem uhum. determinadas linhas de produção, vamos dizer assim, que usam até música clássica para os animais ficarem calminhos durante o momento em que eles vão para o abate, todos bem cuidados, entendeu? São vermifugados. Então, essa história de sofrimento animal, via de regra, ela vem de pessoas que não fazem a menor ideia de como é que é a realidade do fazenda. Olha só. E quando a gente fala de carne, por exemplo, a gente está falando aqui de bois e tudo mais, falando de porco e de galinhas, né, de galos, em geral. Existe também esse mesmo preparo? Eu sei que para as aves é bem diferente, pelo menos a mídia mostra de certa maneira que o negócio é um pouquinho mais bruto ali. São tratados de modo diferente. Tem até alguns vídeos na internet que mostram a pessoa ejetando algum líquido e inflando as carnes, né, as aves. Eu não sei se isso de fato acontece, se a gente tem que se preocupar com isso hoje. Cara, a produção de carne, de uma maneira geral, ela lógico, estou falando aqui daquela carne que você compra com selos de qualidade, que você vai no supermercado e tudo mais. Se você compra do vizinho ou na feira livre, você não tem acesso a nenhum tipo de norma e de padronização, né? É claro que a gente vai encontrar a questão do sofrimento em alguns tipos de animais. Isso aí não tem como a gente dizer que não há, porque há. E o nosso papel é justamente lutar contra isso, né? O fato de eu comer carne, por exemplo, não me torna uma pessoa que não defende o direito dos animais. Pelo contrário, eu defendo o direito dos animais e eu acho que todo animal deve ser tratado humanamente para que ele possa, para que a gente possa honrar aquele alimento que está vindo para nossa mesa, né? Exato. Do ponto de vista de criação, há uma diferença, sim, tá? Há uma diferença de menores e do ponto de vista de teor nutricional também, né? Porque tanto o porco quanto a galinha são animais monogástricos, né? São animais que têm só um estômago. E pelo fato de ter só um estômago, o teor de ácidos graxos, né, que são o teor das gorduras que eles possuem, é muito semelhante ao teor daquilo que eles se alimentam. Então, quando Uhum. você pega, por exemplo, um porco ou uma galinha que se alimenta de grãos, você tem um acúmulo muito maior de ácidos graxos do tipo ômega 6 na alimentação, na gordura deles, do que ômega 3 gordura saturada, né? Quando você pega uma galinha ou um porco que alimenta-se mais do seu alimento tradicional, né? No caso vive mais solto e que come lá as pedrinhas, as minhocas e tudo mais, você tem uma modificação na composição da gordura. Isso já não Uhum. acontece quando você fala em termos de ruminantes, porque os ruminantes eles possuem uma estrutura fermentativa no interior do corpo, que são os estômagos, né? É o rumen, como a gente chama, são 4 estômagos diferentes, aonde a fermentação modifica o teor dos ácidos graxos ingeridos, proporcionando um acúmulo de ácidos graxos diferentes na carne e, consequentemente, bem mais saudáveis. Então, do ponto de vista nutricional, eu prefiro a carne vermelha, e a carne vermelha não só em termos de paladar, mas em termos de composição nutricional é bem melhor. Uau, interessante. E a gente pode também, de certa maneira, seguir com o consumo também não só dos músculos, mas da parte interna, com segurança, por exemplo, o fígado, que é um local ali onde ele faz uma certa purificação. E nisso a gente pode consumir livremente também, ou tem alguns pontos que a gente deve levar em consideração antes de consumir essa Ótima carne hoje? pergunta. Esse é um mito que merece ser falado também. As vísceras, elas têm a basicamente a mesma capacidade de reter toxinas ou metais pesados que o restante do animal por completo, tá? Tem alguns estudos que mostram que o fígado, por exemplo, tem quantidades muito pequenas a mais do que a carne vermelha em relação a determinados metais pesados que aquele boi foi submetido, né? Então, o fígado, na realidade, Renato, ele não é um filtro
né? O fígado, ele é uma central metabólica. É bem diferente do que as pessoas pensam. Porque como é que funciona um filtro de água? A água passa por dentro do filtro, o filtro retém a sujeira e a água sai limpa. Uhum. Né? Então, se o fígado fosse o filtro, ele estaria todo sujo, mas não é assim que acontece. O que entra no fígado de substâncias tóxicas, vamos pegar aqui, por exemplo, o álcool, né? Essa substância ela vai passar por um de dois processos. Ou ela vai ser modificada para ser transformada em energia, é o que acontece com o álcool, que a gente ingere, por exemplo, ou ela vai ser modificada para ser excretada do corpo. E aí entra o fígado fazendo essa modificação e os rins para fazer a excreção. Né? Então, não há nenhum problema você comer, por exemplo, fígado todos os dias, ou você comer vísceras todos os dias, moela, coração, rins, pâncreas, intestinos, que é o que a gente chama aqui de panelada, ou a buchada, que é o estômago, né? O bofe, que é o pulmão, a passarinha, que é o baço. Todas essas são vísceras extremamente ricas em nutrientes, em micronutrientes, vitaminas e minerais, que podem fazer a diferença muito grande na hora de você resolver problemas que são causados pela dieta, né? É muito comum a gente escutar assim, a pessoa está anêmica, vai comer feijão. Tá, mas para que ela vai comer feijão se você tem fontes de ferro muito mais interessantes, como o fígado, como a carne vermelha, e muito mais biodisponíveis? Porque não é só uma questão de você ter aquele nutriente naquele determinado alimento. Né? Não é só a questão de você ter, por exemplo, de você ter o ferro no feijão. Você não tem quantidade suficiente, aquele ferro não é absorvido da forma como a gente absorve, por exemplo, o ferro da carne. Falando aqui em termos de ferro, são dois tipos diferentes, né? O ferro inorgânico, que está nos vegetais, e o ferro orgânico, o ferro M, HEME, que já vem dentro da estrutura que vai ser utilizada na fabricação da hemoglobina, que é o que a gente chama de anel tetrapirrólico. Então, quer dizer, esse ferro é muito mais bem absorvido do que o ferro originado dos vegetais. Uhum. E aí, inclusive, é uma prova de que nós somos muito mais carnívoros do que comedores de feijão. Porque se eu absorvo muito melhor nutrientes de origem animal, significa o quê? Significa que o meu corpo está mais adaptado para lidar com esse tipo de alimento. Né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia entre Mac e Windows, né? entre Mac OS e Windows. Plantas são Windows e animais são Mac. Você não instala um programa do Mac OS no Windows e um programa do Windows no Mac OS sem fazer transformação. E é exatamente isso que a gente faz no nosso corpo. Né? Quando eu tenho uma dieta animal-based, quando eu tenho uma dieta proveniente de animais, eu aproveito muito mais essa dieta do que eu tenho uma dieta plant-based, ou dieta baseada em vegetais. Eu tenho muito mais esforço para poder mexer e converter esses nutrientes de origem vegetal. Vale a pena a gente citar aqui, por exemplo, a vitamina D. D2, que você encontra nos vegetais, ela é uma vitamina que precisa ser transformada para poder a gente... E a nossa transformação não é boa, né? Beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, né? Nós precisamos mudar a química dele para poder aproveitar. Eu preciso de 12 partes de beta-caroteno para fabricar uma parte de retinol, que é a vitamina ativa. Então, quer dizer, eu preciso comer 2 quilos de cenoura quando eu posso comer 200 gramas de fígado e resolver meu problema. Tá entendendo? Então, isso mostra que nós somos muito mais animal-based do que plant-based. Né? É claro que eu não estou dizendo aqui que a pessoa precisa parar de comer os vegetais. Não, ninguém está falando isso aqui. A não ser que seja, óbvio, os ultraprocessados, né? Porque se a gente parar para pensar, pão, biscoito recheado e Coca-Cola são veganos, porque são baseados 100% em planta. Então, não é isso que eu estou falando. Mas se a pessoa quer ter mais saúde, quer ter mais disposição, baseada em alimentos de origem, e os vegetais entram aí para fazer aquele diferencial de cor, de crocância, de sabor, né, para dar aquele tchan e você poder seguir a dieta tranquilo. Excelente, meu caro. Excelente. Partindo agora para o final, nós estamos batendo aí já um pouco mais de 1 hora de papo. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, provavelmente você já deve ter ouvido nos outros podcasts por aí, uma pergunta baseada no Antônio Bujanra. Para você, Henrique, o que é a vida? Eita, eu vi você fazendo essa pergunta para o Alessandro e eu fiquei, cara, essa pergunta é complicada, viu? Realmente é uma pergunta complicada. Cara, para mim, a vida é evolução, certo? Eu tenho 46 anos de idade hoje
E quando eu me olho no passado, né, quando eu me olho nos meus 20 anos, nos meus 25, nos meus 30 anos, eu vejo o quanto eu evoluí, eu vejo o que isso é a vida, a possibilidade que você tem de crescer. Né? Eu estou longe de ser uma pessoa que cresceu o suficiente. Na realidade, eu sou faminto por crescimento, eu sou faminto por conhecimento, eu sou faminto por experiências. Eu acho que você deve procurar experimentar as coisas que o mundo tem para oferecer. E hoje, infelizmente, as pessoas estão experimentando muito as coisas que a tecnologia e que a artificialidade oferecem e esquecem muitas vezes do básico, entendeu? Que é tomar um banho de sol, que é pegar uma praia, que é andar pela areia, que é tomar um banho de mar, sabe? Eu acho que vida é isso, vida é você evoluir. Mas evoluir não significa você ser cada vez mais tecnológico. Pelo contrário, eu acho que evoluir significa você estar em comunhão cada vez maior com o ambiente. Excelente, meu cara, excelente resposta. Bom, pessoal, eu conversei hoje com o Henrique Altran. Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, e foi bem proveitoso, cara, valeu. Cara, eu que agradeço o convite, precisando das ordens. É isso aí.